Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Venenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá desta semana, de Shabat de Hol Hamoed Sukkot. Moshe é forçado a mudar temporariamente para fora do acampamento, e que Deus continue se comunicando com ele através da sua tenda. Moshe novamente sobe a montanha para rezar a Deus para que perdoe o povo judeu e lhes devolva o status de povo escolhido. Moshe finalmente torna com o segundo conjunto de tábuas um pacto renovado com Deus. A face parece resplandecente como resultado da revelação divina. Moshe alcança os 13 atributos de misericórdia para saber como buscar o perdão dos arrependidos. A porção especial vai concluir com o Eterno ordenando sobre as festas dos ázimos e das primícias, também sobre as primeiras crias, e de não comparecer com as mãos vazias diante dele nas festas, sobre não misturar carne com o leite. Leitura especial de Hol Hamoed Shabat de Hol Hamoed de Sukkot, né? Que compreende esse festival de 7 dias. E temos essa leitura especial dentro do Shabat que trata exatamente o significado do sentido das festas, compartilhando da mesma leitura de Pessa, né? Em que Moshe Rabbeinu, depois de ter tido a experiência da revelação da lei, de todo Israel ter tido essa experiência, eles se envolveram com o pecado de bezerro de ouro e a presença divina se afastou dele. Sim. Ou seja, eles se esforçaram, principalmente Moshe Rabbeinu, em buscar o perdão, buscar o status da nação sagrada, de que novamente a presença divina andasse entre eles. Deu certo, Rano? Sim, o Eterno, através da intercessão de Moshe Rabbeinu, todo o esforço, ele colocando-se no meio do povo, recebendo ele, colocando a sua própria vida, não? Que ele falou para o Eterno, se a tua face não for conosco, então não sirve de nada chegar em Eretz Canaã. Você pode pagar o meu nome, se não vai agregar o nome do Bnei Israel ao povo escolhido que vai entrar em Eretz Israel, não? Então, com essa intercessão tão forte de Moshe Rabbeinu, o Eterno perdoa o pecado do povo, faz expiação pelo pecado do povo, e é que nascem estas festas do 7º mês, não? Yom Kippur, e agora temos Sukkot, que também está dentro desta leitura de Vayikra, especificando no Maftir será especificado qual é a oferenda, o sacrifício feito no dia específico de Shavat para as festas de Sukkot, não? Mais interessante é ver como o Eterno, a parte de perdoar o povo, ele deixa que Moshe conheça os 13 princípios, os 13 atributos da misericórdia, do perdão do Eterno, não? E ele, uma coisa interessante que fala a porção, e eu me apiadarei quando eu decidir me apiadar das pessoas, e também terei misericórdia quando eu decidir que vou ter misericórdia com as pessoas, não? E também uma das coisas interessantes é que dentro dos 13 atributos de misericórdia, no finalzinho também ele fala que não poupa do castigo, ou seja, da punição, melhor dito, daquela recompensa àqueles que fazem o mal. Ou seja, ainda não, ou seja, o perdão está ali, mas temos que passar por um processo de teshuvah. Um custo. Tem que passar por um processo para poder atingir esse perdão, não? Ou seja, existe um custo, né? Então, todos os erros que cometemos existe o perdão para o que se arrepende, mas não sem as custas. Sim. Ou as consequências daquilo que ele assumiu ou se arriscou, né? E os 13 atributos de misericórdia afirmam isso. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Né?
vou me apiedar de quem eu quiser me apiedar. Então, Moisés conseguiu alcançar esses atributos para saber como buscar a misericórdia e conseguiu. Deu certo, porque nesta paraxá nós temos as segundas tábuas da lei, que é um indicativo muito forte de que Deus perdoou. Moisés quebra as primeiras tábuas ao ver Israel com o pecado. Aquele pecado lhe custou durante todo o período em que nós lembramos em Tisha B'Av, né? Tivemos essas custas, mas houve o perdão, as segundas tábuas da lei indicou isso, e também as faces de Moisés que resplandeceu diante de todo o povo. Agora, interessante, Rano, que você comentou sobre as leituras de Maftir, os 7 dias de Sukkot, que é um festival que nós estamos vivendo. Ele compreende todos os sacrifícios, no caso do Shabat, os sacrifícios adicionais, né, da festa do Shabat, o sacrifício contínuo. Sim. Né? Agora, o que acontece relativo a esses sacrifícios é entendido não só pela Torá, mas como também pelos profetas, da forma como agora Deus cede o perdão às nações através do pedido de Israel. Ou seja, a totalidade dos animais ali, dos novilhos, por exemplo, envolvidos nesse sacrifício, são de 70. É o mesmo número que representa Gog e Magog. Né? E Gog e Magog é as nações pela qual Israel reza durante o festival de Sukkot, para que haja paz, para que sejam livres da espada, da peste, da fome, de desastres naturais. Né? E já que as nações não sabem buscar pelo perdão, ou talvez nem mesmo se arrependeram do que fizeram. Sim, né? E é interessante também destacar o trabalho do povo de Israel, não? Porque bem falamos, ou seja, Moshe intercede pelo povo e agora o trabalho é do povo interceder pelas nações, não? Então é recíproco, ou seja, é uma coisa que é uma cadeia de eventos que tem que acontecer para poder atingir o perdão a um nível completo, não? Uma coisa que seja perfeita, não? Então os Bnei Israel também tiveram sua parte a fazer, não foi só Moshe que fez a intercessão e estava pronto, não? Também merecia, ou seja, os Bnei Israel precisaram merecer a intercessão de Moshe e o perdão do Eterno através do seu esforço, não? E qual era o esforço? Qual foi o esforço que fizeram os Bnei Israel para atingir o perdão? A terumá, ou seja, a oferenda que eles fizeram em prol da construção do Mishkan, do templo, que era ali onde seriam feitos esses sacrifícios que estão descritos no Maftir, que eram em prol do arrependimento, do perdão das nações, não? Da possibilidade do perdão às nações, não? Porque também, ou seja, não é tão simples como falar do perdão do Eterno às nações, se as nações não se arrepentir e não ter um representante lá em Jerusalém para estar nesse ofício, então realmente esse perdão não atingiria essas nações, não? Então é meritório. Estas coisas que estão sendo faladas em esta porção depende do merecimento da pessoa, tanto do merecimento dos Bnei Israel para atingir o perdão através da intercessão de Moshe Rabbeinu e também o mérito das nações para receber o perdão através da intercessão dos Kohanim dos Bnei Israel, ou seja, dos sacerdotes que oficiavam tanto para os Bnei Israel como para as nações, não? Então, o trabalho, a prática de todos estes mandamentos fazem que o Eterno realmente consiga perdoar o mundo inteiro, não? Que afinal o que realmente ele quer das pessoas, não? Do nosso povo, para que se cumpra aquela profecia, aquela bênção de que ele falou a Abraão de que na sua semente seriam abençoadas todas as nações da terra. E essa totalidade das nações, quando diz a Abraão, eu te farei por pai de uma multidão de nações, ela se estabelece de fato pelos filhos, né, que constituem as 3 principais religiões do mundo, né? A de Ismael,
e representa a religião islâmica, né, mais precisamente os árabes, né, e onde está a Arábia Saudita, Sim. né, onde está o lugar mais sagrado ali da religião islâmica, dos muçulmanos. Também de Esaú, ou seja, é como se 35 nações que represente Esaú e 35 nações que represente Ismael, constituem Gog e Magog, né? Estas nações que não sabem ainda implorar pelo perdão do seu próprio pecado. Então, nesse período, quando você está se ocupando com as rezas, as leituras especiais de Sukkot, vivendo em cabanas, movimentando as espécies, então, não é só um julgamento para nós mesmos, mas principalmente para as nações que ainda não sabem implorar pelo seu pecado. Lembre que nessa leitura nós temos o pedido do povo arrependido, depois de se distanciar da presença divina, eles buscaram a todo custo o perdão de Deus para que novamente eles recuperassem o status de nação sagrada. O status de nação sagrada não constitui uma nação mais bonita e mais linda, ou mais grande, ou mais inteligente. Não, ela constitui uma nação sacerdotal, uma nação que intercede, que ensina, que dá exemplo às outras nações, né? Então, por isso que Sukkot, esta leitura vem a calhar de que as nações por quem Israel está intercedendo, por quem Israel está pedindo perdão, as nações por quem Israel está pedindo que Deus continue abençoando as suas chuvas, a sua produção, para que haja paz, exatamente as nações que oprimiram os judeus durante a diáspora galute, por onde foram espalhados. As nações prevaricaram contra a herança de Deus, estavam espalhados entre eles, né? E que cometeram excessos, e que, mesmo assim, por exemplo, Israel, o moderno Estado de Israel de 1948, ele se dispõe a ajudar esses países dos quais foram vítimas, né? Então Israel tem boa relação com a Alemanha, foi protagonista da solução final do campo de extermínio judaico, de muitos outros países da Europa que se envolveram diretamente nisso. Países dos quais eles não têm ali representações, no Haiti, onde ele manda ajuda humanitária, no Brasil, né, no desastre. Na Palestina, não? Que eles também mandam ajuda humanitária. Exato. Tem os centros de cuidado da saúde e de primeiro socorro, todas essas coisas. Eles estão ali prestando esse serviço para essas pessoas também. Ele sai do campo ideológico, só de rezar, Deus te abençoe. Não. Eles também ajudam, inclusive, nações dos quais eles foram vítimas, né? Sim. E mesmo assim, existem judeus espalhados por todos os países, em todos os continentes, né? Nós, obviamente, rezamos para que o Brasil tenha uma boa produção, e que haja estabilidade, que haja paz. Nós dependemos disso tanto quanto os judeus em outros países. Sim. Então, rezamos pelo bem da nação brasileira, pelos seus governantes, e esperamos que haja uma evolução da sociedade que escolhe seus representantes, dos representantes que são escolhidos pela sua sociedade, e que gradativamente tenhamos uma evolução de eliminando a corrupção, de eliminando as vantagens, de distribuindo, fazendo tzedakah, fazendo justiça com aquilo que cai, o que cabe em nossas mãos. Sim. Então, não é só no campo das rezas, das orações, dos sacrifícios. Tanto é que o Beit HaMikdash, ele vai constituir a casa, como Salomão, filho de Davi, a dedica, uma casa de oração de todos os povos, porque é isso que era o Beit HaMikdash e que ainda é, a partir do momento em que nos voltamos na direção de Jerusalém para conduzir as nossas orações. Foi para isso que Shlomo disse que quando o estrangeiro se voltasse para Jerusalém e rezasse, que Deus perdoasse e ajudasse e atendesse seu pedido. E como está aqui, o próprio Shlomo diz que
quando os filhos se voltarem, né, rezarem a esse lugar, faça-os de acordo com as intenções do seu coração. Ou seja, existe uma reserva que para o judeu ainda precisa ter mérito para pedir e ser atendido, né? Então, Gog e Magog, na Haftará desta Parashá de Rou Hamoed, ela vai chegar um momento em que vai prestar conta. Ela vai prestar conta exatamente pelos excessos que ela cometeu, da forma como ela se distanciou do Deus de Israel, porque as heranças foram distribuídas proporcionalmente àquilo que existia da nação sagrada, né? Então hoje, se as Nações Unidas é composta por 180, por 200 países, eu não sei, essas Nações Unidas, elas são vertentes das 70 nações, né, que saem destas duas representações porque Israel está rezando em Sukkot. Sim. E uma coisa importante destacar do trabalho que temos a fazer como representantes do Bnei Israel, intercessores das nações, é que todas as festividades, e especificamente estas festividades que se encontram no mês de Tishrei, no 7º mês, no calendário, seguindo o ano bíblico, não? É que cada uma das festas são um período de introspecção, de examinação interna. Por quê? Porque, ou seja, por que precisa falar do perdão na leitura de Hol HaMoed, do Shabbat de Hol HaMoed de Sukkot? Não? Por que precisa falar de novo do perdão se já atingimos o perdão em Yom Kippur? Ou deveríamos ter atingido o perdão em Yom Kippur, não? E é para nos lembrar que, ou seja, igual, se somos perdoados, temos que saber que igual temos, ou seja, possivelmente podemos cair de novo no mesmo erro. Então, a introspecção serve para nos preparar e fazer uma sukkah. Sukkah, em hebraico, essa palavra de sukkah tem que ver com proteção, com parede, ou seja, uma coisa que cobre dos agentes externos que atacam as pessoas, não? Sim. Então, fazer uma sukkah de proteção para não cair de novo nesses pecados pelos quais nós pedimos o perdão do Eterno durante Yom Kippur, não? Então, precisamos fazer esse trabalho de introspecção quando entrarmos na sukkah, quando estivermos fazendo as rezas, quando estivermos movimentando as espécies, a arva minim, todos esses têm que nos trazer lembrança de que, ou seja, temos um trabalho a fazer, que se bem somos perdoados, o nosso trabalho, a teshuvah shelema, o arrependimento perfeito é quando você não volta a cometer o erro. Ou seja, tem que ter uma proteção, tem que ter uma kavana que te proteja do sol e do calor e do frio do deserto, não? Porque Sukkot é a lembrança de que tivemos 40 anos no deserto e que nossos pais habitaram em cabanas, em proteção, que o Eterno provia proteção através dessas cabanas para eles, não? Então, e também uma parte a respeito de Sukkot e a respeito da Sukkah são os convidados, não? E por que precisa ter convidados? Quando você convida alguém e você mostra as rezas, você mostra as bênçãos, você mostra a todo o processo do Seder de Sukkot, eles, de alguma ou outra forma, eles aprendem alguma coisa. Ou seja, fica algo na alma da pessoa. Então, esse é o nosso trabalho, como você está falando. Nosso trabalho como os Bnei Israel, designados como que o próprio Eterno designou eles como mestres das nações, é mostrar para o povo como é que o povo sagrado se conduz, como ele caminha, quais são as suas práticas, não? Ainda que os povos não quiseram adaptar essas práticas, o nosso trabalho não é fazer que eles cumpram essas coisas, senão mostrar para eles como é que é feito. De ali, eles mesmos serão meritórios se ou não fazem o que é para fazer, não? Mas nosso trabalho como Bnei Israel e como intercessores do povo é mostrar para o povo como é feito e como se atinge o perdão, como se atinge o arrependimento e como se atinge, por último, a última festa deste mês de Tishrei é Simchat Torah. Como se atinge a alegria da Torá. Porque, ou seja, muitas vezes falamos do mandamento como uma carga, mas não é uma carga. Os mandamentos no final, a Torá no final, é uma coisa que nos dá alegria, nos traz
um sentimento de alegria, sensação, de acolhimento, né? A Torá, ela vai preencher as lacunas das deficiências da alma pela qual nós erramos, nós omitimos, nós transgredimos. Então, por todos essas deficiências pelas quais pedimos o perdão, não existe uma oportunidade de você se elevar, você ir preenchendo essas lacunas, uma oportunidade de você conhecer a si mesmo e de tornar o mundo melhor. De tornar o mundo melhor é desejo de Sukkot de todos os judeus. Por isso que rezamos pelos países, por isso que rezamos por nós mesmos, por isso que saímos da nossa zona de conforto, do ar-condicionado, saímos do seu sofá, da sua sala, e você vai passar momentos ali lembrando de que Deus protegeu Israel da perseguição dos seus inimigos, do sol, do frio, da chuva, e sustentando em lugares áridos. Né? Então essa proteção divina mostra que os nossos pais habitaram em tendas, de que fomos protegidos, de que fomos sustentados para sermos alguém que se preocupe com a evolução, com um mundo melhor, um Olam Hazé, em que as pessoas consigam obter de Deus favores e graças, né, de bondades e de generosidades. Então, compete a cada um de nós, e Torá proporciona isso. No Shemini Atzaret, o 8º dia da Assembleia, é quando toda a nação é convocada para esse reinício da leitura de Torá, de uma nova oportunidade de nós elevarmos a nossa alma. Como disse Davi, quem poderia me falar dos meus próprios erros se não fosse a tua lei? Ou seja, então nós alcançamos uma oportunidade extra de entrar para mais um ciclo de ano e não perder nenhuma das 55 Shabbat em que estaremos unidos ao Minyan para rezarmos na sinagoga e cumprirmos com as festividades e intensificarmos a alegria, porque agora também é o julgamento das águas, das tradições que se cumpriam em volta do altar, lavando o altar, o Rosh Hashanah, quando se batia ali as espécies já secas, né, representando ali exatamente o outono, para que Deus envie as águas nos tempos apropriados, que da nossa produção não falte o alimento a saciar a nossa sociedade. Então, pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas neste Shabbat pelo mais competente Minyan. Que fala da Nusim para Nusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Penea Nusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shabbat Shalom. Lecha Dodi, likat kala, apnei Shabbat lekabela. Lecha Dodi, likat kala, apnei Shabbat lekabela. Apnei Shabbat